Sejam bem-vindos à reabertura da Câmara Municipal de Belas. Hoje é um dia histórico para o nosso Conselho, um dia em que se passa de mais um compromisso à execução e, no caso em Apreço, à reabertura do Campo Municipal de Belas após a segunda fase de obras de remodelação. Algo que era desejado há muitos anos a esta parte, por aquilo que era o estado de degradação deste espaço, não só das infraestruturas sanitárias, mas também daquele que é o relevado sintético. Obra esta que foi projetada pela Projetangra, que foi desenvolvida pelo empreiteiro Pedro Seródio Engenharia e que mereceu a fiscalização do engenheiro António Freitas. E que a estes, desde já, deixo também o meu reconhecimento e agradecimento, desde logo ao projetista, que com aquilo que eram as verbas disponíveis e que são sempre pouco para aquilo que nós queremos e desejamos, conseguiram enquadrar a realização da obra que hoje aqui inauguramos. Quer ao empreiteiro pela execução da mesma e, sobretudo, também à fiscalização que foi exigente e que permitiu os resultados que hoje aqui temos. Uma obra que, em tempos que são difíceis, em que, como disse, o dinheiro não abunda, não ficou esquecido o desporto. Nós sabemos que nestes tempos, que não são fáceis, em que os quadros comunitários durante muitos anos permitiram este tipo de investimentos, mas que o atual quadro comunitário de apoio não permite investimentos em infraestruturas desportivas. Ainda assim, foi dada esta atenção, no caso em Apreço, ao desporto, como tem sido dado no Conselho das Belas, a outras infraestruturas, nomeadamente a cultura, e como foi também a recente reabilitação do Auditório Municipal das Belas. Isto é, e só foi possível, num diálogo aberto e franco com o Governo Regional dos Açores, em que muitas vezes podemos não estar de acordo em inúmeras matérias, é normal que assim seja, porque cada um tem a sua opinião e que é legítima, mas que ainda assim, aquilo que tem prevalecido é esse diálogo, um diálogo que permite realizar obra que traga melhores condições à região, à nossa ilha e, no caso em Apreço, ao Conselho das Belas. Aquilo que hoje, para além disto, vos queria transmitir é o facto de que, da nossa parte do município, continuaremos a fazer este esforço de investir também no desporto, apoiando da forma que nos é possível, mas acreditem, com o máximo que podemos, os nossos clubes, e em que é bom nós termos num concelho com a nossa dimensão, que é um concelho pequeno, 4 clubes, diria até 5, sendo o Atlântico Foot uma associação, mas que tem a prática do desporto, nomeadamente no futebol, igual aos outros clubes, algo que nos pode e nos enaltece, mas que, sobretudo, também há que haver uma forma rigorosa de gerir os dinheiros públicos para que possamos chegar um pouco a todos e ajudar todos da melhor forma. Dizer-vos que o recurso, e repetindo, não é infinito, antes pelo contrário, e aquilo que peço aos clubes e a todos os atletas dos mesmos é que preservem ao máximo este investimento, que da nossa parte continuará a merecer a atenção devida na sua manutenção, num espaço que tem, em termos de sintético, um tempo de vida útil, se a manutenção for adequada, sensivelmente 15 anos, e como podem ver, um investimento só para o sintético, na ordem dos 200 mil euros, é muito considerável e temos que, do nosso lado, o município, saber fazer a sua preservação e a sua adequada manutenção, ficando desde já esse compromisso e essa responsabilidade, pedindo a todos os clubes, a todos os atletas, que façam a sua parte também na preservação do mesmo. O colaborador da autarquia que gera este espaço e que é o João
João Pereira, sei que muitas vezes pode não ser por vós, atletas, compreendido. Eu percebo que sim, eu percebo que é a disputa do jogo, mas as instruções que ele tem são claras e é para gerir e apelar por este espaço da forma devida e a popular que o mesmo se mantém com as condições em que hoje aqui está. E por isso as regras são duras, os clubes estão informados das mesmas, por escrito e por reunião com os mesmos, e por isso peço-vos essa compreensão de que saibam usar o espaço, porque o espaço, no fundo, não é nem do Presidente da Câmara, nem dos vereadores, o espaço é de todos aqueles que aqui praticam desporto, sobretudo dos atletas destes clubes. E por isso deixo-vos aqui este rap, que tenho a certeza que o vão aceitar bem e que vão saber usá-lo da melhor forma. Não me querendo alongar mais, agradeço a presença de todos, convidando todos, agora de seguida, a visitarem as instalações, porque já fui avisado que o jogo não se iniciando à hora marcada e que é às 11h30, tem penalizações financeiras e que desde já, e porque vai atrasar alguns minutos, deixo o meu compromisso de, perante a Associação de Futebol, resolver essa situação. O Sr. Presidente da Associação de Futebol de Angra não está hoje connosco porque o avião cancelou ontem, tinha gosto em ter estado, não está, e por isso eu próprio me responsabilizarei por esse ligeiro atraso, que, como sabem, tivemos que aguardar um bocadinho pela chegada do Sr. Padre, uma vez que hoje é domingo e tem inúmeras missas e, portanto, não podemos começar à hora marcada. E por isso convido-vos agora a todos a visitarem as restantes instalações desportivas e deixando uma vez mais e repetindo-me, mas propositadamente, saibam preservar este espaço, usufruam dele, da nossa parte também podem contar connosco para ter uma presença efetiva junto do desporto do Conselho das Angas. Muito obrigado a todos. Mais uma obra realizada, o que é que nos pode dizer a respeito desta obra que é inaugurada hoje? Sim, de facto, mais uma obra inaugurada, mais um compromisso assumido que é cumprido e que, como referenciei na inauguração do mesmo, numa altura em que existem dificuldades, em que os recursos são mais parcos, em que o próprio quadro comunitário de apoio atual não permite investimentos em infraestruturas desportivas, nós não quisemos deixar de dar também este sinal e não fazendo do desporto o parente pobre. Até porque a verdade é que um concelho pequeno como é o Concelho das Velas é muito rico no desporto, sobretudo na prática do futebol, tendo 4 clubes desportivos e a Atlantic Foot, que é idêntica a um clube e, portanto, para a nossa dimensão é de salutar este número de clubes e de atletas. E, portanto, nós tínhamos também que dar este sinal, um sinal que surge no âmbito de conversações com o Governo dos Açores e em que houve efetivamente este apoio por parte também do Governo que permitiu e colaborou para a realização deste investimento e que, de facto, hoje vem-se cumprir esse compromisso, mas, sobretudo, também vem-se colmatar uma falha que existia no Concelho e que era as instalações deste campo de jogos, quer a nível sanitário, quer a nível de piso sintético, que estavam muito degradados, que tinham sensivelmente 20 anos de existência, que não tiveram uma manutenção adequada e que levaram também, não só por essas 2 décadas de existência, mas sobretudo também por essa degradação por falta de uma manutenção adequada. E, portanto, é com esse gosto e com essa satisfação que hoje podemos entregar aos clubes do nosso concelho e aos nossos atletas mais este investimento e que será certamente um contributo para a boa prática do desporto, no caso em apreço do futebol. Qual foi o orçamento desta obra e que apoio é que a Câmara Municipal teve? Olha, esta obra teve um investimento superior a 300 mil euros, ou seja, houve uma primeira fase que foi a reabilitação dos sanitários, que foi a reabilitação dos tetos do próprio edifício de apoio, que foi inclusive também a construção de casas de banho para o público, algo que não existia e quem vinha assistir a um jogo não tinha casas de banho, não podia usufruir disso e, portanto, esse investimento ultrapassou os 120 mil euros e que agregou mais uma série de coisas, como, por exemplo, passados esquentadores que não garantiam água quente aos atletas, a bombas de calor, enfim. Portanto, esse investimento ultrapassou os 120 mil euros e foi a primeira fase.
e que foi feita por empreitada de administração direta da Câmara Municipal de Velas. Em relação ao sintético, à melhoria das bancadas e das redes de proteção do campo, foi uma empreitada que custou 208 mil euros e, portanto, há aqui um investimento superior a 300 mil euros, em números redondos andará à volta dos 350 mil euros. Desse dinheiro existe o compromisso do Governo dos Açores em apoiar a Câmara por via de um contrato de apoio, de um contrato oral, na ordem dos 250 mil euros. A verdade é que a obra neste momento está paga na sua totalidade, com recursos próprios do município e que neste momento aguardamos que seja realizado o contrato e a recepção desse dinheiro por parte do Governo dos Açores, que ainda não aconteceu, mas que aquilo que está acordado é que se situará na ordem dos 250 mil euros de apoio. Quais são outros apoios que a Câmara Municipal concede aos clubes de futebol do Concelho? Olha, a Câmara Municipal tem vindo a conceder uma série de apoios ao longo destes últimos 4 anos, deste mandato que acabou e deste agora que se está a iniciar. E, portanto, para além destes investimentos diretos no desporto, quer aqui, quer no próprio campo da Urselina, que muito recentemente também recebeu por parte da Câmara uma instalação de todo um sistema novo de iluminação, porque o que lá estava muito degradado, que teve outras melhorias nos anexos do próprio complexo desportivo. Há apoios diretos aos clubes e que têm passado por apoios para combustível, que têm passado por apoios na aquisição de equipamentos desportivos, têm passado inclusive também pelo apoio na aquisição de novas viaturas para transporte dos atletas e, portanto, os apoios têm sido um pouco quantificados de forma a que possam chegar de forma abrangente e de igual forma a todos os clubes, mas que nós tenhamos a certeza que aquele dinheiro é aplicado em concreto para aquilo que é direcionado. Ou seja, o município só entrega o dinheiro quando tem os comprovativos da despesa realizada no âmbito daquilo que foi o apoio concedido. Ou seja, quando nós damos dinheiro para a aquisição de novos equipamentos desportivos, esses equipamentos têm que já estar adquiridos, tem que haver a fatura e tem que haver o recibo da fatura. E só aí é que nós liquidamos o valor. Como é o caso das viaturas e como é o caso do combustível, que têm que nos entregar faturas no valor igual ou superior àquilo que é o apoio concedido em nome do clube e só depois é que nós entregamos o dinheiro. Ou seja, nós sabemos que os clubes também passam por muitas dificuldades, nós sabemos que muitas vezes não é fácil a gestão financeira desses clubes e por aquilo que temos de experiências do passado, em que os apoios não eram direcionados para aquilo que eram em concreto entregues, nós queremos salvaguardar que os apoios são efetivos e têm que chegar de forma indireta aos atletas. E, portanto, tem sido esse o critério que tem sido usado, para além de darmos um apoio indireto, que é inúmeros espaços onde os clubes desportivos podem explorá-los e fazer receitas para os seus planos de atividades, como é o caso do Parque Campismo das Velas, que é explorado por um clube, como é o caso da zona balnear da Poça dos Ratos, que, por exemplo, este ano foi explorado também por um clube, como é as festas concelhias, nomeadamente a Semana Cultural, em que esses espaços também são explorados pelos clubes e, portanto, é aquele que foi o meu compromisso, aquele que foi o nosso compromisso deste Executivo que está em funções e do outro que acabou muito recentemente o mandato anterior e que é, no fundo, o provérbio chinês, que é dá-me a cana, ensina-me a pescar e não me des o peixe. E, portanto, o que nós temos feito é um bocadinho isso, é de forma construtiva, com proximidade, dialogando com os clubes, dando esses apoios, garantindo que esses apoios são direcionados para aquilo que são cedidos e que também lhes demos meios para que eles possam desenvolver atividades e isso depois aí depende da dinâmica de cada um dos clubes, desenvolver mais ou menos trabalho, como por exemplo, eu posso lhe dizer, o jantar de Natal dos jogadores da Câmara Municipal são dados a instituições do Concelho, no caso em Apreço já foi feito por 3 clubes do Concelho das Velas em anos diversos e portanto aquilo que nós fazemos é os apoios diretos, mas também indiretos, dando-lhes meios e formas de poderem trabalhar e ganhar dinheiro para a sua sustentabilidade. Hoje é um dia importante para o desporto do nosso concelho, da nossa ilha, uma vez que mais uma vez
é recuperado um espaço que estava não bem e agora fica em melhores condições. Queria referir, em nome do Presidente do Governo Regional dos Açores, que tem sido uma saga do Governo Regional dos Açores avançar e construir e recuperar em parceria com entidades, nomeadamente desta vez com a Câmara Municipal de Velas, infraestruturas desportivas pela região, nomeadamente em São Jorge. Basta só ver que há bem pouco tempo foi inaugurado cá, na ilha, um centro de treino de judo na ordem de 1 milhão de euros, que é uma obra significativa. Há bem pouco tempo também o Parque Desportivo da Escola de Velas, da Escola Secundária de Velas, que também fica ao dispor de toda a comunidade desportiva da ilha, também foi inaugurado e tem belíssimas condições para a prática das respectivas modalidades, assim como neste momento também está a ser construído, e já numa fase de finalização, o espaço desportivo do complexo desportivo da Escola Secundária da Calheta, que em pouco tempo também será inaugurado, uma obra também que ronda alguns milhões de euros e que também vai servir a população jorgense a este nível. Portanto, este tipo de parcerias, como também, neste caso aqui, o Municipal de Velas, com esta recuperação que está, a meu ver, belíssima, que permita-me dizer aqui uma coisa que muitos anos nós tentámos que fosse preparado, que foi a pista de atletismo. A toda a volta já está arriscada, é importante que assim seja, apesar de não termos a modalidade oficial cá na ilha, mas existem várias atividades que se podem fazer com a pista de atletismo, nomeadamente o desporto escolar, e isso é bastante significativo, assim como também a recuperação dos balneários desta parte toda é significativa. E por fim gostaria só de apelar a todos os utilizadores, nomeadamente os clubes e os atletas, que preservem este espaço. Só assim é que nós continuamos a ter espaços com qualidade na nossa região e na nossa ilha, e assim em benefício do desporto da nossa região e também do nosso lugar. Um bem-aja a todos e bom dia e bom jogo para os conosco. Qual é a sua opinião sobre essas obras de remodelação que foram feitas aqui no Campo Municipal de Velas? Bom dia, sem sombra de dúvida são excelentes, portanto isto era uma coisa que era absolutamente necessária, principalmente pela integridade física dos atletas. Toda a gente se queixava, principalmente dos atletas ao nível dos séniores, e era urgente se fazer esta recuperação deste espaço, que na minha opinião ficou excelente. Acha que a partir de agora os atletas de São Jorge, principalmente o de futebol, têm mais condições para se desenvolver? Sem sombra de dúvida, neste momento os espaços desportivos da Ilha de São Jorge são praticamente todos sintéticos, com qualidade. A modalidade tem tudo para dar o salto e avançar para outros níveis e para outros patamares. É só uma questão da qualidade do treino, da qualidade do trabalho desenvolvido, que acredito que está a ser feito e que um dia destes depois virá à tona. A política do Governo Regional tem sido de apoiar a criação de infraestruturas. Qual é os próximos obras que vão ser apoiadas pelo Governo Regional? Neste momento, nós aqui na ilha, ao nível de infraestruturas, penso que estamos a criar, ou têm sido criadas a vários níveis. Como eu disse na minha intervenção, foi criada uma infraestrutura desportiva dedicada ao judo, que foi recentemente inaugurada, de altíssima qualidade, que inclusive é a única do nosso país. Neste momento, ao nível do futebol, estão criadas condições para que a modalidade se desenvolva agora com esta recuperação deste espaço, portanto ficando já 3 espaços sintéticos na ilha, o que penso que é suficiente. Além disso, para as modalidades de salão, existem condições excelentes da prática da modalidade, dessas modalidades na Escola Secundária de Velas, no Complexo Desportivo da Escola Secundária de Velas, assim como existirá em bem pouco tempo no Complexo Desportivo da Escola Secundária da Calheta, que neste momento está em uma fase de finalização de obras, nomeadamente da parte do pavilhão, salas de ginástica, salas de judo, enfim, um complexo com várias valências. Portanto, penso que por agora, e aqui pela ilha, a ilha fica muito bem apetrechada ao nível desportivo para o desenvolvimento das diferentes modalidades que existem.
Tem mais ou menos em memória quantos atletas é que nesta altura tem em São Jorge? Em São Jorge, federados, nós temos à volta de 600 e poucos atletas. Por acaso, não é das Ilhas dos Açores que tem um menor índice de prática desportiva. No entanto, infraestruturas como estas podem fazer com que apareçam mais jovens, apareçam mais atletas e se desenvolva mais a esse nível. No entanto, na totalidade, ultrapassa os mil praticantes de atividades, desde o desporto de lazer e o desporto federado, neste caso.